Memórias do Pampa dessa semana, vamos falar de um teatro que foi o mais belo e um dos mais importantes do Rio Grande do Sul, o Teatro 28 de Setembro, localizado em Bagé. O Teatro 28 de Setembro foi construído em 1872, por iniciativa do Clube Abolicionista, formado por militares do Partido Liberal, durante o período do Segundo Reinado. Sua construção serviu de instrumento aos ideais do movimento humanitário. Bom, acho que na época em que ele foi, pelo menos a ideia foi concebida, foi extremamente importante. Ele começou a ser, vamos dizer assim, pensado através de um grupo, que era um grupo abolicionista, que resolveram, né, conseguir um terreno para ser construído um teatro. Já havia teatros em Bagé, a gente lendo a história de Bagé, e desde o Antônio Cirne, já faz referência de que havia um teatro. O grande mérito é o fato de esse teatro ter nascido da iniciativa privada. Era um teatro particular. Na verdade, o Dr. João Albano de Souza, que era um médico, foi que teve a iniciativa, esteve à frente desse teatro. Na sua fundação, lançou primeiro por cotas de capital e depois transformou em sociedade anônima. Quer dizer, então era um empreendimento exclusivamente ou vivamente da iniciativa privada, sem a participação do poder público. O nome 28 de setembro se deve à Lei do Ventre Livre, de 1871. Nessa lei, fica decidido que todos os filhos de mulheres escravas nasceriam livres a partir da presente data. Estava aberta a campanha abolicionista. Olha, o clube abolicionista era uma coisa, né? Foi criado o clube abolicionista com a finalidade de buscar a abolição da escravatura. O teatro é um investimento privado, cujos, digamos, os primeiros, ou grande parte dos acionistas faziam parte do clube abolicionista, mas não quer dizer que o teatro seja do clube abolicionista. O clube abolicionista era uma coisa, os seus, digamos, suas principais lideranças também, como um empreendimento privado, resolveram colocar um teatro, mas não tem uma ligação, uma subordinação, uma dependência institucional entre uma atividade e outra, até porque os fins são distintos. Não resta dúvida que o grupo de pessoas que compunha uma entidade e também faziam parte da outra, mas os objetivos eram diferentes. Bagé não ostentava um teatro amplo, por isso um grupo abolicionista solicitou um terreno na zona central da cidade para a sua construção. A doação do terreno foi feita em 1º de julho de 1872, sendo que neste mesmo ano foi lançada a pedra fundamental. Sua conclusão foi realizada em 1883. Mas os principais sócios, né, do teatro eram, além do João Albano, a Santa Casa tinha ações, também tinha ações, mas o Visconde de Ribeiro de Magalhães também era acionista, Carlos Alberto Sá Tavares também era acionista, Agostinho Fernandes também era acionista, o Zé Pardo Santana era médico, também era acionista, inclusive era também da mesma forma que o João Albano e outros tantos, era uma pessoa que gostava muito de Bagé e muito fez por Bagé, inclusive a praça de esportes do grupo. Cada um recebia os lucros, que não eram muitos, né, de acordo com a sua participação acionária. O Teatro 28 de Setembro era considerado o 4º maior teatro do estado, com uma perfeita acústica, sendo notável de beleza, arquitetura e luxo. O Teatro 28 de Setembro abrigou em seu palco várias companhias de teatro, entre elas a Companhia de Variedades do Teatro Lucinda do Rio de Janeiro. Bagé respirava a cultura nacional. No início, o teatro não possuía assentos, por isso era comum a imprensa local noticiar para que seus frequentadores, através de seus escravos, levassem com 2 horas de antecedência os seus assentos. Em 1911, foram adquiridas 277 cadeiras, sendo que 81 delas eram destinadas à primeira classe, todas de madeira de lei, esculturadas com assento de levantar e chapeleira ao lado.
Infelizmente, em 10 de junho de 1917, um incêndio destruiu o teatro. Funcionários e espectadores saíram ilesos, mas o teatro nunca mais funcionou. A partir daquele momento, foi construído um outro prédio no local. Neste dia que ele pegou fogo, estava passando uma fita em benefício da Cruz Vermelha Portuguesa. Então, o que se comenta, o que a gente viu pelas reportagens é o seguinte, é que estava sendo projetado um filme. Ele era o teatro estava fazendo as vezes de cinema, era a única casa de espetáculos aqui, uma das únicas casas. Bom, ali ao lado ele dava fundos com o Coliseu. Ele tinha outra casa de espetáculos que eles davam fundo, né, o Teatro 28 de Setembro. Pois então, o que aconteceu? O rapaz estava projetando o filme, a gente sabe que filmes são vários rolos naquela época, né? Eram vários rolos, e a máquina de projeção trancou. A máquina de projeção trancou, ele já tinha passado vários rolos, passava o rolo, depois desmontava, botava outro rolo e ele ia botando ao canto da sala os rolos que tinham passado. Trancou, esquentou o filme e deu uma faísca. E ele pegou o operador da máquina de projeção, pegou, se assustou e atirou a máquina de projeção para o canto, exatamente sobre as fitas que já tinham sido passadas, que é altamente inflamável. Celuloide. Celuloide, e atirou ali em cima daquelas fitas, propagou mais o fogo por toda a cabine de projeção. E aí o rapaz, o operador da máquina, se assustou e saiu da cabine, só que saiu também uma sucessão de fatos, lamentavelmente, de azar até, saiu porta fora, mas arrastando os pés as fitas que estavam pegando fogo. Ele sai pelo meio da plateia, né? Sai para dentro do teatro. E aí vai arrastando e em seguida se propagou o fogo e as pessoas começaram a sair. Eu cheguei a ter a oportunidade de conversar com a dona Angelina Gonzalez, que estava no teatro no dia do incêndio. Que espetáculo. E ela me contou que o público não era muito grande, até por isso talvez não tenha tido nenhuma vítima. Mas que no momento que começou o fogo, haviam 17, isso ela me falou e eu nunca esqueci, 17 aberturas no entorno do teatro. As portas a gente verifica pelas fotos, né? E todas foram abertas. E isso aí fez com que vamos dizer, o vento encanasse, né? Sim. Que normalmente diz assim. E isso aí fez com que o fogo pegou na cortina, que há pouco tempo tinha sido colocada uma nova. Então no momento pegou naquilo lá e não teve. E não havia bombeiros na época em Bagé. Ele demonstra que Bagé havia uma procura incessante, né, por atividade cultural, pela participação. Então temos um povo também culto nesse sentido. Ele demonstra, e isso eu acho importante, ele demonstra a viabilidade da participação da iniciativa privada no investimento em arte, em cultura. E ele também deixa uma lição em termos de beleza arquitetônica, que lamentavelmente se perdeu. Ele pega o fogo às 10 horas da noite, às 22 horas, às 4 horas era só um braseiro, estava todo destruído o teatro, né? Mas deixa isso até com uma expectativa de que hoje, no terceiro milênio, nós ainda somos dependentes ou necessitamos um teatro. Em Bagé não temos ainda um teatro condigno que tivemos há 100 e tantos anos atrás, né? Então, e isso vale não só para Bagé, como para todo o Rio Grande do Sul. Lembrar que ele foi o mais belo teatro que nós tivemos aqui em Bagé, um dos mais importantes e belos também do Rio Grande do Sul, mas o aspecto a ressaltar é que nós já tínhamos a manifestação, digamos, teatral aqui com o primeiro grupo teatral, o Thalia de Bagé, muito tempo antes, 20, 30, 40 anos antes já se fazia teatro em Bagé, né?
Pelos jornais, a gente em nenhum momento ouve falar assim, a frequência do teatro está pequena. Não, em relação a lucros, nunca se falou. Mas a partir de 1917, a gente lamenta. Porque quando a gente começa a estudar a história do teatro, diz, que pena, por que não reconstruíram? Até entender, até ler mais sobre isso. Mas, infelizmente, e a gente, pelos jornais, vê que existe manifestação no sentido, Bagé precisa de um teatro. Isso desde o incêndio. E, infelizmente, não conseguiram fazer isso. As cortinas do Teatro 28 de Setembro fecharam-se para seus espectadores, mas continuam abertas e imortalizadas nas memórias do Pampa. Até a próxima! Olá, boa noite. As origens das estâncias de Bagé e região nós encontramos no livro Estâncias Contam a História, escrito por Yara Botelho Vieira e ilustrado por Carlos Fontes. A criação de gado predominava os campos do sul do Brasil. No século XVIII, a era do couro foi determinada pelo gado. A abertura da estrada de São Paulo à colônia do Sacramento, o tropeiro e o nascimento das estâncias marcaram a época. Através disso, a economia do Rio Grande do Sul se impôs. Os estancieiros, que muitas vezes tinham as funções de militares, agricultores e tropeiros, eram também colonizadores. Como prêmio de serviços prestados à corte portuguesa, os militares recebiam as Seis Marias, grandes ou pequenos pedaços de terras. Assim, tornavam-se fazendeiros. Bagé é conhecida pelas suas belas propriedades rurais, assim como o Rio Grande do Sul. O livro Estâncias Contam a História convida você a conhecer e viajar através da leitura estes locais que caracterizam a nossa região e até os dias de hoje marcam a nossa economia, como também revelam as nossas raízes. Essa foi a nossa dica de leitura de hoje. Uma boa noite e até a próxima semana.